Olá pessoal, bem-vindo de volta, né, no nosso curso de Golang. E nessa aula vamos falar sobre inteiros. Dentro da linguagem Go temos vários diversos tipos de inteiros, né, que são variações, né, de inteiros. Um inteiro normal aqui seria um inteiro normal, ou inteiro padrão, né, que representa os inteiros tanto os negativos quanto os positivos. E temos algumas variações, né, de inteiros. Então a gente tem o inteiro de 8 bits, 16, 32 e 64 e etc. Tudo isso só são representações de um inteiro, mas só varia o tamanho que eles ocupam dentro da memória. Temos também o unsigned int, que seria como se fosse um inteiro especial, né? E esse inteiro unsigned int, ele é apenas para guardar inteiros positivos. Então, se você define um inteiro como unsigned e você tentar botar um número negativo, o programa vai emitir um erro de forma imediata. Quando a gente fala aqui, né, por exemplo, de inteiros de 8 bits, isso é a representação do próprio byte, né, que é a unidade representativa de elementos, né, dentro de um computador ou dentro de um programa. Então, tem um outro aliás que é específico, né, para o Golang, que é o run. O run é um aliás para chamar, né, uma forma, um apelido para falar de inteiro de 32 bits. Por padrão, quando você vai definir um inteiro, por exemplo, se eu definir um inteiro int e não colocar o tamanho que ela tem que ocupar dentro da memória, seja 8, 16, 32 ou 64, ela por padrão vai usar a arquitetura da sua máquina. Então, você tem máquina de 32 bits, você tem máquina de 64. Então, se eu definir sem ter nenhuma especificação, ele vai usar por padrão o 30, o padrão da sua máquina. Então, se a tua máquina veio com 38, 32, ela vai ser um inteiro de 32. Se o padrão da máquina é 64, ela vai usar o 64. Então, vamos, né, a um exemplo rápido aqui de definição de variáveis com int, né, das diversas int que a gente tem. Então, vamos definir o func main, a função main do nosso programa. Então, variável do tipo int, variável do tipo int uint. Então, vou dizer aqui valor positivo vai ser um uint 8. Então, vou definir um uint 8 aqui. E eu vou setar um valor para ele, né? Como a gente sabe, ele só apenas recebe valores positivos e valores positivos dentro de uma determinada faixa. Então, eu recomendo que vocês dêem uma olhada, né, na documentação para ter mais informações sobre quanto que ele pode armazenar dentro da memória. Por isso, eu vou pedir para ele imprimir aqui para mim o print FLN, print ln, valor positivo. Perfeito. Então, em princípio, se eu rodar esse nosso programa, ele vai imprimir para mim o valor número 20. Perfeito. Should merge variable declaration with assignment. Perfeito. Mas é interessante que ele está dando um alerta aqui, mas nada que vai impedir a gente, né, de continuar no nosso programa. Vamos tentar agora passar um valor negativo. Então, valor negativo. Vamos tentar passar um valor negativo. E observa que ele já passou, ele já emitiu um valor. Cannot use menos 30 on type as. Por quê? Ele está dizendo que tem um overflow, ou seja, ele já passou da capacidade em memória desse valor de unit 8 e, ao mesmo tempo, não dá para passar, né, um valor de menos negativo a ele. Então, ele já está reclamando antes mesmo, né, de a gente compilar. Isso é uma das vantagens de a gente usar o ESLint do VS Code, que é uma extensão que faz essa checagem antes mesmo de a gente ter que compilar e descobrir os erros, né,
na hora da compilação do nosso programa. Então, já vimos que aqui não é possível a gente passar um valor negativo para o nosso int 8. Então, vou apagar aqui e vou continuar, né? Vamos no int convencional, tipo o int 8 normal. O int 8 normal, ele recebe tanto os valores positivos quanto negativos. Então, eu vou definir valor positivo, negativo. Eu vou dizer que ele é um int 8. Beleza. E eu vou setar um valor para ele de 10. fnt.println valor positivo, negativo. Perfeito. A gente vai rodar o nosso programa e vamos ver que ele imprimiu para mim o valor 10 como especificado. Perfeito. Agora, uma coisa que a gente precisa saber aqui é que tanto o int de 32, de 16, 32 e 64, o unsigned int, eles são relativamente bem parecidos com o int 8. O int 8, de 8 bits, a única diferença é o tamanho em memória que eles vão conter. Ou seja, então o nosso int 8 não pode aceitar números negativos. Isso é o mesmo para os 16, 32 e 64. Só que o 16 consegue conter mais dados, mais espaço na memória do que o 8, idem para o 32 e para o 64. O que a gente diz, né, sobre o int 8, o unsigned, é o mesmo para o int convencional, que contém a capacidade de armazenar tanto os valores positivos quanto valores negativos. E a única diferença em relação aos outros, na verdade, né, a especificação desse número de 16, 32 e 64 na frente é só uma questão, né, do tamanho e memória que eles podem ocupar. Então, como a gente estava dizendo no início, se a gente, por exemplo, definir um valor sem especificar o tamanho em memória, o padrão, ele pega o tamanho da máquina. Então, eu posso dizer valor que é do tipo int, e vai ser igual a, sei lá, um valor aleatório. E eu vou pedir, né, vou imprimir esse valor aleatório. Eu vou imprimir esse valor aleatório. Esse valor aleatório que eu acabei de definir aqui, se a minha máquina, na hora de rodar, é de 64, então ele vai ocupar um espaço de 64 bits. E se o meu valor for de 32, ele vai ocupar um espaço de 32. Então, é assim que ele vai funcionar, né? Dependendo da arquitetura da sua máquina. Eu vou rodar aqui para ele apenas imprimir para a gente, né? Ele imprimiu para a gente o valor que a gente especificou. Então, vamos ver os bits. O bit, né, que é a unidade primária, né, que representa um espaço de memória dentro de um computador. Mas a gente pode definir ele aqui, por exemplo, um bit de byte vai ser igual a B, por exemplo, vai ser igual a B. Se a gente botar aqui esse B, fmt.print 1 bit. Opa, é Ellen, não outro, perfeito. Eu vou rodar o nosso programa e vamos ver aqui. Observa que ele não retornou o B para mim, mas ele retornou 66. E 66 é a representação em memória do espaço que ocupa, né, a representação que ocupa a letra B dentro da memória. E como ele é um código, ele é um Unicode, um caráter Unicode, e que o Go suporta o caráter Unicode, então ele só me retornou, né, o código dele em termos de bits. Beleza. O run, que a gente estava falando agora há pouco, o run,
ele é uma representação de um apelido para uma variável do tipo de 32 bits. Então, qualquer coisa que é 32 bits é apelidado de run dentro da linguagem Go. Então, eu posso dizer que o meu run, que é igual a um G aqui, por exemplo, um caráter G. E se eu imprimir, ele vai me devolver, né, o código ele vai me devolver o código Unicode dele. Então, vou rodar o meu programa e vamos ver que ele devolveu 71, que é o código da letra G dentro do Unicode. Eu posso, por exemplo, né, resetar novamente o meu run, porque como é de 32, qualquer coisa que estiver dentro que tiver de 32 bits, ele vai poder receber sem problema. Então, eu posso, por exemplo, colocar um ícone aqui dentro. Eu vou pegar um ícone qualquer aqui, que eu vou setar aqui dentro, e você vai ver que ele vai aceitar sem nenhum problema. Então, print ln, né, um run, para a gente, né, ver que ele funciona certinho. Vamos rodar o nosso programa. E observa que ele devolveu para mim o valor, né, em número, a mesma forma que ele caracterizou, né, a letra G, ele devolveu um valor para o nosso ícone. Mas tudo representado em 32 bits. Em relação a inteiros, isso a gente viu os principais tipos de inteiro que existem e como que eles como são representados dentro da linguagem. E em relação a isso, né, eu acredito que a gente viu o essencial que deve ser visto para que você possa trabalhar inteiros na linguagem Go sem nenhum problema.